caros três elementos, como é que vocês estão? Caio Gomes, o fisiculturista aqui, e eu tenho uma pergunta para vocês. Eu tenho a impressão que cada vez mais algumas posições científicas são vistas também como posições políticas. Então, aquecimento global e outras coisas assim. Como isso tem afetado vocês no trabalho de divulgação científica de vocês? Como é que isso afeta vocês neste trabalho da divulgação? Me conta aí. Caio maravilhoso. Uma pergunta light. Pergunta Uma pergunta light. Muito obrigado, Caio. Pergunta primeiro beijo pro Caio. Maravilhoso. Beijos. Um abraço, Caio. Um Beijo, grande Caio. de um gostoso. Trabalhando igual um louco no trabalho novo dele, mas tá ótimo. Vai lá, responde aí, cara. Oi? Tudo bem com você? Tá olhando pra mim por quê? Não, cara, eu acho que assim, o meu... Eu sou artista aqui, vocês que são... eu acho Por que, isso. assim, eu acho que... Ele responde aí, Ele responde. responde. Aponta pra ele, Camilinha. Aponta pra ele. Ai, Como que você coloca? Como que você discute isso nos seus quadrinhos? Porque tem de monte, né? Vai. E aí, Você o coloca. impacto? Sem Você- pressão, Carlos Rua, sem pressão. Você Carlos está ousando. ah, Você está ficando um cartunista ousado, eu? atrevido. São seus olhos. Cada vez mais. Ah, E você está... mu- Como é que é, Camila? Cada vez mais. Cada vez mais. Eu tô adorando. Cara, Vou simular uma convulsão. Pararara, pá, 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 pararara. é diferente. Não, então eu posso começar, se você preferir. Pode começar. Simular convulsão. Eu acho que Resolve todos os problemas da sua vida. a gente tá passando por um momento bizarro em que pra você defender umas convicções que você tem por qualquer razão que você tenha, por uma questão política, religiosa, de família, você tem que abraçar um conjunto de outras coisas que acabam não fazendo sentido. Então, por exemplo, a hora que o uso de vacina ele é encapado por uma disputa política partidária, isso é uma coisa super importante da gente falar aqui. Tudo é política. Inclusive, não falar de política é uma escolha política. Então, se você for estudar a etimologia da palavra, você vai ver que política está ligada à interação entre pessoas. Então, você está fazendo política a hora que você está interagindo com pessoas socialmente. Então, a hora que um divulgador científico, e aqui não é uma crítica, tá? Não é uma crítica mesmo. Ele resolve que o conteúdo dele vai ser o menos político possível, ele está escolhendo um posicionamento político de não falar sobre as questões que talvez seriam não importantes. posicionamento. De não posicionamento, exato. É. Então, eu vou falar... E vários vídeos do Blá Blá são assim. Eu tô falando sobre comportamento de formiga, não tô falando sobre como isso influencia politicamente no Brasil. Tô dizendo como formigas se comportam. Como eu falei, eu fiz um vídeo essa semana sobre jubartes fazendo bolha para pegar peixe. Então, para pegar krill. Isso não tem nada a ver com política. Dá para falar sobre ciência desse jeito. Como assim? Acrescentar conhecimento Isso. do que se sabe ao mundo, né? Do que se sabe da descrição do Exato. mundo. Isso é uma possibilidade. O que eu fico meio puto com relação a isso, e aí nesse caso, eu já tô calejado com isso há muitos anos, né? Porque o Caio deu o exemplo do aquecimento global. A primeira vez que eu falei de aquecimento global na internet foi em 2012 e depois 2013. E a minha ideia, naquela época eu não sabia se o aquecimento global era causado pelo ser humano, estava esquentando, esfriando, eu não sabia. Nunca estudei isso. Sim. Eu fui conversar com os especialistas e todos eles foram meio unânimes, né? Com pouquíssimas discordâncias, mas quase todos eles foram unânimes de que, e isso faz 12 anos. Já Ou faz seja, tempo. O mundo não tava a merda que tá hoje. Ele estava 12 anos menos pior, né? E eu percebi que descrever, que nem você falou da Jubarte, Sim. que nem você falou da Jubarte pegando o crio, ele só tá descrevendo. Só. Uma ciência descritiva. Se você pegar a questão da mudança climática e fizer apenas uma descrição, só Do descrever. mesmo jeito que eu fiz com a Você não, Jubarte. isso, do mesmo jeito que você fez com a Jubarte. Você não tá colocando o que fazer pra mitigar, Não o tá que colocando a não culpa sei em o quê. ninguém. Não, você tá pode descre- até colocar Não, a culpa da humanidade, mas não é a culpa de A ou B no dentro fulano, da no humanidade. cicrano, O não. país tal. Exato, não. Você tá descrevendo falando, tudo. aconteceu isso, é uma maneira descritiva, tal. Você pode até falar quais são os países que mais poluem, mas a princípio você tá fazendo só uma descrição. Afinal, Sim. listar os países que mais poluem ainda é uma mera descrição. Exato. Você faz isso daí e tal, não sei o quê. Pronto, você já tem... Ao descrever, você não tem a mesma reação do que quando você tá descrevendo baleias comendo crio. Sim. É uma mera descrição. Você quer posicionamento? Eu ponho posicionamento.
E eu geralmente faço isso no fim do vídeo. Eu tento fazer o vídeo o mais neutro possível nesse sentido, quando eu falo neutro é descritivo, e depois no final eu ponho o meu posicionamento, mas porque eu sempre fui assim, eu sempre me posicionei. Apesar de que tem gente sem memória aí que fala que eu não posicionava, mas sempre posicionei. Pega vídeo meu de 2011 que você vai ver. Agora, não precisa mais colocar essa parte opcionamento. Só a descrição sobre mudança climática e pronto, você já é arremessado nas bolhas de pensamento na internet, você já é arremessado para, sabe, tipo, e tudo que você falou está invalidado por uma parcela do público porque simplesmente não corresponde àquilo que elas já acreditavam e tal. E eu achava que o problema eram os criacionistas. Que também são um problema. São um problema mas não o único. E vão piorar. Mas eu achava que o grande problema era a religião. E aí eu descobri que a religião é um braço de um problema maior, né? Não, e tem uma outra coisa que, quando eu e a Camila a gente conversa sobre conteúdo, eu acho que tem uma coisa que nós resolvemos, tô falando por ela, mas nós resolvemos nos posicionar, porque tem uma coisa que quem tá assistindo tem que entender. Todo mundo tem um posicionamento. E o que nós achamos mais honesto com quem nos assiste é deixar claro o nosso posicionamento à esquerda. Por quê? Porque daí a gente não está enganando ninguém. A gente está falando, nós somos de esquerda. Nós temos esse viés, porque todo mundo tem viés. Todo mundo tem o seu lado. E aí a hora que a gente fala, nós somos de esquerda, nós estamos deixando muito claro para quem está assistindo qual que é o ponto de vista que a gente vai abordar os nossos assuntos, que vai ser um ponto de vista de esquerda bem à esquerda, de um posicionamento de disputa por espaço, de um posicionamento de disputa de classes. Então a gente deixa claro por isso. Então se você assiste o Blá Blá, você sabe o que você vai encontrar no Blá Blá. A gente não está escondendo quem é a gente. Então, voltando à pergunta do Caio, isso no nosso trabalho, e acho que no trabalho de todo mundo, influencia diretamente, né? Não, eu ia só comentar em cima dele, do que o Emílio falou, que eu, há muito tempo atrás mesmo, quando eu tinha uma visão, por exemplo, do jornalismo, que era uma visão meio, digamos assim, ingênua, né? Eu estava no comecinho do canal, uma visão meio ingênua de que o jornalismo tinha que ser descritivo das matérias, só. O que aconteceu? Aconteceu isso. Segundo fulano aconteceu isso, segundo Beltrano aconteceu isso, ponto, acabou. Esse tinha que ser o jornalismo e acabou, né? Então me dava raiva quando eu via um edital, por exemplo. Eu tinha visto um edital da Veja, que era abominável. E eu tinha raiva e eu falava, isso não é jornalismo. É um absurdo que a opinião desse sujeito aqui tem. Eu não vou nem falar o nome dele porque não vale a pena. E aí eu tava conversando com um professor, né, lá da USP, e esse professor, ele... A criação dele praticamente toda foi na França. E ele tinha falado pra mim assim, ele falou, o problema do Brasil é não fazer mais isso. Aí eu falei assim, e eu achei o posicionamento desse professor um absurdo na época, né? Hoje eu concordo com ele, quem diria. Que é assim, ele falou, mais veículos deveriam se posicionar que nem esse escroto, pra você saber o que você tá lendo. Na França, que era onde ele estudou, na França, todos os jornais você já sabe, esse é de esquerda, esse é de direita, esse é não sei o quê, e eles não escondem. Não fica aquela coisa do tipo, não, a gente não é de direita, não, a gente não é de esquerda, a gente só tá descrevendo. Não, fica claro. Não, esse é um jornal de esquerda, esse é um jornal de direita, esse é um jornal de centro-direita, centro-esquerda, social-democrata, sei lá o quê, liberal, social-liberal e tal. Enfim, deixa isso muito claro, porque aí você sabe o que você tá lendo. Você vai ler a mesma notícia, dita em vários portais diferentes, em vários jornais diferentes, e aí você pode juntar essa notícia e às vezes, tipo, ó, esse jornal de direita falou um negócio que o de esquerda não falou. Esse de esquerda falou isso aqui. Aí você monta a sua coisa. Mas o jornal tem que ser claro. Só muitos anos depois eu fui entender isso. No primeiro momento eu ainda tinha aquela ideia do que o Silvio Santos falou pra Sherazade lá, né? Não, mas você é paga pra ler a notícia, não é paga pra dar opinião. E eu falei, pô, como não? Você contratou ela pra isso? Mas tudo bem. Eu sei que eu hoje entendo isso de uma outra forma. E então eu acho que o comunicador científico, não só o comunicador científico, o comunicador, ponto, ele meio que talvez é mais honesto dizer realmente do que se trata, né? Mesmo que a pessoa seja de centro, porque a pessoa às vezes acha que a pessoa de centro, ela não se posiciona. E tu fala, não, eu me posiciono como centro-esquerda, centro-direita, o que seja. É um posicionamento. Né? Então, eu acho que
sei lá, agora fala o que você ia falar, desculpa. Não, eu só ia falar que, pelo menos assim, toda vez a gente quer mostrar como ciência funciona e como ela é indissociável do ser humano. A ciência, ela não é uma entidade sobrenatural, ela não é uma coisa que está acima de nós. Ela é uma coisa, ela é uma ferramenta que foi criada pelo homem para a gente entender o mundo que a gente vive. Como ela é criada e usada por seres humanos, é lógico que ela sempre tem um viés. Ela sempre tem e ela é usada para resolver problemas e perguntas e questões humanas, não de humanidade só, mas perguntas que o ser humano faz. Bom, até muito tempo era só o homem. Até por muito tempo foi só o homem. Não, as perguntas sempre foram feitas por todo mundo. Né? Ouvir a pergunta... As perguntas que foram respondidas pela ciência... Ah, tá. Né? Então, assim, essas perguntas que agora a gente pode ampliar um pouco mais e falar que são perguntas feitas pela humanidade, ela tem o viés de cada um. Quais são as perguntas que me interessam ser respondidas? E depois, quais são as respostas, quais são as hipóteses que eu vou gerar que talvez respondam essas perguntas? As técnicas, né, os outros métodos para fazer esse teste de hipótese vem depois. Mas essas perguntas e essas hipóteses e a reflexão dos dados coletados sempre foi feito por seres humanos. Por isso que a gente fala que a gente quer que venha mais e mais e mais olhares, com mais diversidade, para a gente ter novos olhares. Mas mesmo assim, mesmo só sendo um grupo de seres humanos que fazem essas perguntas, né, geram essas hipóteses e fazem essa reflexão, a gente chega a alguns consensos. E isso que é legal, né? Então, assim, tem esse viés, sempre vai ter esse viés, mas quando a gente tem mais e mais e mais, a gente consegue tirar esses vieses e a gente chega a alguns consensos. É lógico que a gente ainda tem que melhorar muito né? Eu estava falando com o Fábio esses dias, estava lendo um livro falando sobre como a gente foi entender corpos humanos, né, fisiologia, a parte de saúde, como tratar corpos humanos por muito tempo só do ponto de vista do corpo do sexo masculino. Tem aí um viés muito grande. Uhum. E os corpos femininos? Do sexo feminino? E tem até nome, né? Viés de seleção. Você selecionou um grupo para tentar explicar tudo, né? É complicado. E assim, sim, tem esses viés. A gente está tentando mostrar cada vez mais como a ciência funciona para a gente tentar olhar realmente esses dados, essas reflexões baseadas nesses dados, se elas realmente estão legais, não estão legais, mas algumas coisas são consenso. Mudanças climáticas e as causas, né, o que levou a essas mudanças climáticas, eu acho que assim, não é mais discutível. Uhum. E você vê que esse mês, né, nós entramos como o país que mais emitiu gás carbônico no planeta. Passamos a China. Passamos a China, passamos os Estados Unidos. Esse mês o Brasil campeão em emissão de gás carbônico. E sabe como? Queimando madeira. Queimando madeira. Não é indústria. Floresta. Não é indústria. Queimando madeira. Queimando Não madeira. é fumaça que sai pela chaminé, é queimada. É queimada. Queimando madeira. Não devia ser uma preocupação do grupo A ou grupo B. Tinha que ser agora uma questão humana. O problema é que o grupo A acha que isso é bobagem e o grupo B fala que se importa e não faz nada, né? Mas, tipo, tudo bem, né? Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau. E deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Mesmo que você não concorde, tá tudo bem.